Fala, eu sou o Rafa da Start Grana. Zema é o único que pode vencer Lula nas eleições em 2026. Eu vou explicar o porquê que eu acredito que o Zema é o único que tem chance de vencer o Lula, apesar de ser, obviamente, muito difícil. Eu vou falar também sobre os possíveis candidatos de direita e vamos seguir aí na nossa série de vídeos que estamos fazendo mais ou menos a cada 15 dias até as eleições 2026. Romeu Zema lançará pré-candidatura à presidência com apoio de Bolsonaro. Dois pontos importantes aqui. Um, que é o primeiro candidato oficialmente que vai lançar pré-candidatura. Nenhum outro lançou, alguns já comentaram que tem o desejo, mas nenhum lançou. O Partido Novo afirmou que o evento de lançamento do governador de Minas Gerais como pré-candidato nas eleições 2026 ocorrerá em 16 de agosto em São Paulo. E a outra questão interessante é que o Bolsonaro apoiou. Resta saber como é esse apoio. Na matéria dizia que o Bolsonaro apoiou, mas publicamente não se ouviu falar, e talvez seja aquele apoio assim, tudo bem, vai lá e seja candidato, mas não vai ser um apoio ao candidato, é um apoio, digamos assim, de cavalheiros, de bons cavalheiros para a candidatura. Uma pesquisa recente foi mostrado quais os candidatos que as pessoas votariam se o Bolsonaro não for candidato. E aí nessa lista, obviamente, são os candidatos de direitos que estão sendo mais especulados. O Tarcísio de Freitas ficou com 17%, a Michelle Bolsonaro 16%, Ratinho Júnior 11%, Pablo Marçal 7%, Ronaldo Caiado 5%, Eduardo Bolsonaro 4%, Eduardo Leite 4%, Romeu Zema 3%, outros candidatos 2%, nenhum deles 16% e não sabem, não responderam 15%. O que dá pra gente fazer de leitura aqui que é bastante interessante? O primeiro deles, que o Romeu Zema tem 3%, ou seja, é bastante baixo. Não sei se os eleitores do Bolsonaro migrariam para o Romeu Zema, depende de como for a campanha dele, como ele vai se portar daqui para frente. Outra questão interessante é que o Eduardo Leite ele saiu do PSDB e ele vai para o PSD, que é o mesmo partido do Ratinho Júnior. Já vou comentar sobre os governadores. E outra questão que acaba sendo interessante também é que a Michelle Bolsonaro acaba tendo muita força ainda, por isso que eu vou incluí-la na lista, na tabela que eu sempre mostro para vocês aqui, mas eu acho um absurdo ela ser sequer cotada como candidata. Por que eu acredito que o Zema é o único que pode vencer as eleições? Eu já comentei aqui sobre o Zema, e eu falei que ele tinha ido para El Salvador. Eu acredito que alguns pontos que ele tem que fazer para ele conseguir ser o principal candidato da direita. Um desses pontos é adotar o Bitcoin como discurso. Ele tem que começar a falar de cripto porque ele vai conseguir atrair uma grande massa de pessoas. Hoje nós temos 10 milhões de pessoas, provavelmente é mais, mas 10 milhões de pessoas que adotaram o Bitcoin ou que investem em Bitcoin. Então, ele seria o único candidato que falaria abertamente sobre Bitcoin. A gente sabe que de esquerda ninguém vai falar porque o Bitcoin é um potencializador de liberdade e a esquerda ela não gosta disso. E dos candidatos que a gente tem hoje, os apontados aqui, eu acho que dificilmente, talvez o Ratinho Júnior, o Marçal, não, se ele comentar vai ser só assim para tentar ganhar curtida. O Caiado também acredito que não. Eduardo Bolsonaro, acho que ele não sabe nem andar direito. O Eduardo Leite acho muito difícil, então não teria outro candidato. O Zema, pelo que ele vem falando, talvez seria interessante ele ter esse discurso. E outro ponto muito forte que ele poderia ganhar uma guinada nas eleições é ele ter um discurso firme, um discurso de moralização da justiça, da política, um discurso de ética, um discurso sério, mais ou menos igual o Tarcísio tenta adotar, só que o Tarcísio, não sei se é uma percepção que eu tenho, mas ele parece ser meio que um bobalhão, eu não consigo ver uma verdade nele falando. Eu acredito que ele é muito bom como um funcionário, como um pau-mandado,
com alguém chegando e falar, você tem que fazer isso, ele vai e cumpre aquela função. Agora, parece-me que é muito da boca para fora quando ele fala as coisas, o que ele quer melhorar. Eu acredito que o Zema, ele tem essa característica e ele precisa adotar esse discurso firme. Outro ponto que ele deveria adotar é uma união com o COSUD. O COSUD é aquela organização, aquele movimento dos governadores do Sul, que junta Minas Gerais, São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. O problema é que de Minas Gerais é o Zema, São Paulo é o Tarcísio, aí a gente tem o Ratinho Júnior e a gente tem o Eduardo Leite. 5 governadores que estão juntos nesse COSUD, 4 são pré-candidatos ou especulados para candidato. Não dá para os 4 saírem, alguém vai ter que rodar. O ideal é que eles montassem um bloco com apenas uma pessoa e aí sim conseguissem ir para frente. Eu não sei se eles têm força política ou força de atrair voto nos seus estados, mas é um bloco muito grande, muito representativo. Deveria ter uma união desse bloco. Usar as redes sociais de forma inteligente, e mais para frente eu vou comentar, de forma inteligente não é criando polêmica para ganhar engajamento, e nem fazer dancinha para conseguir mais engajamento. É de forma inteligente mesmo, é para mostrar o que está fazendo, é mostrar o que está sendo feito, ter um pé atrás, uma certa delicadeza e uma finesse, digamos assim, um tato, uma delicadeza, porque nós estamos atualmente pisando em ovos para você conseguir bater um pouco, mas sem ser muito agressivo, porque se você transpor uma linha muito fina, você já está por outro lado, já vai ser considerado extremista, e aí você recuperar isso, como a esquerda usa as redes sociais de uma forma muito forte para propagar fake news e tudo que existe, vai ser muito difícil o candidato de direita sobreviver, até porque ele vai ser tolhido muito facilmente. E já estão associando o Zema a ditadores e a tudo que há de ruim. A esquerda já está fazendo essa campanha de difamação dele, então ele precisa ter muito cuidado, ser muito incisivo no que ele comenta, no que ele faz, para não dar margem para que isso aconteça. Mas a gente sabe que independente do que faça, as fake news vão existir e vão falar muita besteira, vão associar a muita coisa ruim, mas ele não tem que cair nessa. Ele tem que seguir a linha dele, ter uma linha editorial muito forte e deixar de lado isso, deixar eles lá falando e seguir para frente. Outra visão que eu tenho é que o STF vai bloquear e prender candidatos de direita, pelo menos os mais sensacionalistas. Eu tinha, e aí é legal porque a cada vídeo eu vou trazendo uma visão um pouco diferente. Hoje a gente tá acho que no vídeo 6, não, a gente tá no vídeo 7. Cada vídeo eu vou, obviamente, mudando um pouco de opinião, porque é o que está acontecendo na política. E o que está fazendo eu ter essa opinião são os últimos acontecimentos. O Trump taxou o Brasil porque a esquerda está fazendo coisas espúrias, só que isso está tudo caindo pro colo da direita. Então não importa o que aconteça, a culpa sempre vai ser da direita, e eles vão dar um jeito de penalizar e punir e prender a direita porque o que aconteceu é culpa da direita. E vai ser feito isso. A única forma de você retirar um candidato que está em ascensão, que está com chance de vencer a eleição, é prendendo ele. Ou aquela prisão, falsa prisão, que você retira ele das redes sociais, que é a mesma coisa que você prender a pessoa, você retira ela da sociedade. Um candidato, ele depende de estar inserido na sociedade para poder divulgar o que ele está fazendo, divulgar suas propostas, divulgar seu trabalho. A partir do momento que você retira esse acesso a ele, que você não deixa nem ele comentar, nem ele falar, outros não podem publicar uma entrevista, que é o que aconteceu recentemente com o Bolsonaro, você está decidindo quem pode ou não pode ser candidato. E aí a gente tem outros países muito próximos aqui que aconteceram isso. Então eu acredito, e aí o Pablo Marçal é um dos que tem grande potencial junto com o Bolsonaro, e eu acho que até o Tarcísio vai ser perseguido, principalmente se o Bolsonaro apoiar ele e falar, ó, a partir de hoje ele é meu candidato, eles vão tentar fazer o possível para prender o Tarcísio, porque é o candidato mais forte que tem da direita. Ou seja, quem despontar vai haver essa tentativa
E essa perseguição, isso eu não tenho dúvida alguma, porque vão colocar alguma coisa ista na pessoa, ou antidemocrático, ou sei lá o que, amante de ditadura, para poder perseguir ele. É engraçado que eles usam as mesmas técnicas dos ditadores para dizer que o outro é ditador. Aí Tarcísio será perseguido, com certeza vai ser, principalmente quando o Bolsonaro falar, ó, a partir de hoje você é meu candidato, esqueça, vão colocar... Inclusive, ontem eu vi um abaixo-assinado, não lembro, era um coletivo, alguma coisa das pretas, que era para impeachment o Tarcísio por ele ter apoiado as medidas do Trump e por ele estar de acordo com autoritários, com, enfim, já estão começando a querer criar essa ideia de que ele não é uma pessoa, né, não é um democrata. Então, a gente sabe que isso vai acontecer e não tem o que fazer. Ou qual é a solução? É isso que a gente precisa descobrir para tentar conseguir ter uma eleição minimamente justa, porque senão a gente já sabe qual que vai ser o resultado da eleição no ano que vem. Trump, Estados Unidos e Big Techs terão força para segurar o... Aí eu não posso dizer aqui porque eu tenho medo que meu vídeo caia, mas será que vão conseguir segurar as ações, as medidas que estão sendo tomadas? Não sei. Eu às vezes tenho esperança, às vezes eu não tenho esperança. Eu, depois aí as últimas semanas, principalmente os últimos dias que o Trump colocou essa taxação ao Brasil, eu acho que não tem mais o que fazer. A eleição 2026 já está decidida. Eu vou ficar aqui mais aí 12 meses, 13, 14, 15 meses mais ou menos, só aí de besteira, porque a gente sabe que quem vai ganhar a eleição ano que vem vai ser o Lula, não tem o que fazer. Dificilmente, foi o que eu acabei de comentar, o que a direita falar vai ser retirado do ar, as pessoas não vão nem saber mais que foi retirado o vídeo do ar, vão falar, pô, mas por que não tem nenhum candidato de direita mais? Acabaram-se todos até, inclusive eu tenho uma tese que pro candidato de direita vencer, ele tem que se vestir de esquerda, fala que é de esquerda, ganha a eleição, aí... Mentira, não pode fazer isso não, é feio fazer isso. A eleição será marcada por uma guerra digital. O problema é que essa guerra digital é uma pessoa que tem o poder, é outra pessoa que está tentando lutar pela liberdade. A gente sabe que tudo que for postado, principalmente ali de candidatos como o Pablo Marçal, talvez o Zema, que já vão incluir nessa linha antidemocrática, Bolsonaro e toda a família Bolsonaro. E aí eu pergunto, se a Michelle Bolsonaro for candidata, vão fazer o quê? Vão bloquear ela também? Vão dar ordem de prisão? Vão colocar tornozeleira nela? Vão falar que ela está assumindo crimes? É difícil. Vão criminalizar a direita, como já estão fazendo, então isso daqui, né, não tem nada mais óbvio do que isso, é o Vasco perder e a direita ser criminalizada, a gente sabe que em algum momento isso vai acontecer, e tudo isso para se concretizarem. Aqui eu não posso. Aí o jurídico vetou uma parte aqui do roteiro porque eu não posso comentar. Vamos colocar aqui o Canva. Oh, errei. Era esse, apertei o botão errado. Eu corrigi. ah, Aqui, deixa eu ver se eu consigo vir pra cá, pera aí. Eu fiz uma alteração, então aqui foi o vídeo passado, deu uma leve alteração. Então o Lula, eu coloquei ele um pouco mais pra cima. Aqui é 06, ali no cantinho tem julho, a data, o vídeo 06, hoje é o vídeo 07. Então o Lula, ele tá um pouco mais pra cima, eu fiz a modificação de alguns candidatos que eu acho que eles têm a ver ou não têm a ver. Incluí o Eduardo Leite, que não estava. Então como ele disse que é pré-candidato, eu coloquei. O Zema eu coloquei uma estrelinha, porque é o candidato que já está confirmado. Então, o Zema já disse que ele vai ser candidato, vai ser lançada a candidatura. Então, conforme for confirmando os candidatos, eu vou colocando uma estrelinha neles. O Lula, apesar que a gente sabe que ele vai ser o próximo presidente do Brasil, mas ainda não está oficialmente confirmada a eleição dele, eu vou deixar sem estrelinha, mas depois a gente coloca a estrelinha nele. O Pablo Marçal, eu coloquei ele um pouquinho mais acima, incluía Michele Bolsonaro. Eu falei alguns vídeos atrás que me recusava a colocar, porém, como ela tá bem cotada nas entrevistas, eu não duvido de nada no Brasil, inclusive, não duvidaria que o Lula colocasse a Janja como candidata. Eu acredito que pode acontecer, Michele, então vamos colocar aqui, coloquei de direita, porque assim,
não tem como saber, coloquei só por ocasião. O Eduardo Leite eu também não sei se ele é mais de centro, mais de esquerda, mais de direita. Eu colocaria ele mais aqui assim, ó. Eu acredito que ele seria mais aqui, um pouquinho à esquerda, articulando um pouco no centro, mas enfim, não sei. Eu acho que aumentei um pouco o tamanho do Zema, eu acredito que ele tem um pouco mais de chance de diminuir um pouco o Tarcísio. E é isso, acho que não tem muito o que fazer. O Lula continua como o principal candidato, o mais próximo da eleição. Esse aqui com certeza vai ser tolhido e vão tentar prender ele. Talvez esses aqui se despontarem também como direita vão ter o mesmo caminho. E o Tarcísio, se ele começar a articular para cá, ele também vai seguir o mesmo caminho. E é isso. Faz sentido tudo isso que eu falei? O que que você acha? Deixa a sua opinião. Quem que é o seu candidato? Quem você está torcendo na próxima eleição? Eu, por mais que eu queira acreditar, gostaria que o Zema fosse, se eu pudesse escolher de todos esses candidatos, eu acho que qualquer um dos governadores entre Zema, Ratinho Júnior, talvez, muito, talvez com muitas ressalvas, o Eduardo Leite, pouco eu conheço ele. Eu gostaria que fosse, mas a gente sabe que não vai ser, não tem chance, não vai acontecer. E é isso, vamos ver o que vai acontecer aí. Provavelmente no próximo vídeo, ou talvez daqui 2 vídeos, o Bolsonaro já terá sido preso. Conforme o andar da carruagem, em algum momento ele vai ter que jogar no colo de uma outra pessoa. Eu acredito que ele vai postergar, isso deve ser estratégia para esse candidato que ele passar o bastão não sofrer tantas consequências. E ele vai ali nessa de, não sei quem vai ser, não sei isso, não sei aquilo. Eu acho que o Eduardo Bolsonaro tá tentando alguma coisa, pegar alguma casquinha ali, mas enfim, o Brasil é tão louco, tão imprevisível que pode ser que daqui a um ano esse vídeo esteja completamente desatualizado. E enfim, é isso, muito obrigado. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Não deixe de curtir, compartilhe com quem você ama. Deixe seu comentário também. Até a próxima, valeu, tchau.